A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento da Palavra de Deus. E sem demora, o texto escolhido por Deus para você hoje está em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, onde diz assim: naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus a mim? Porque Davi teve medo de Deus. Por que Davi teve medo de Deus? Quando nós lemos então o contexto deste capítulo 15, vemos que Davi teve um desejo no seu coração que era prestar uma adoração a Deus. E essa forma de prestar essa adoração a Deus foi o desejo dele trazer de volta a arca do concerto que outrora havia sido esquecido pelo rei anterior dele, o rei Saul. Davi então providenciou todos os meios. Ele tomou todas as medidas que aos olhos humanos pareciam ser corretas. Ele consultou os seus conselheiros. Ele deu ordem para que fossem homens a todos os representantes de Israel consultar se era agradável aos olhos de Deus trazer de volta a arca do concerto. Claro, desejar a presença de Deus é a vontade de Deus. Então, todos decidiram que trazer a arca de volta era trazer de volta a presença de Deus para perto deles. Então, Davi montou uma mega operação, contratou até carros novos de bois para trazer, para carregar aquela arca. Fez tudo aparentemente com os seus olhos, aparentemente perfeito. A palavra de Deus diz que quando eles estavam trazendo de volta aquela arca nos carros de bois novos, os israelitas pulavam, cantavam, gritavam, entoavam louvores. Muitas das vezes nós estamos prestando um culto na igreja, um culto de adoração a Deus, cantamos, pulamos, gritamos, batemos palmas. Mas devemos saber se estamos realmente, de fato, adorando conforme o Senhor quer. E o tema da palavra hoje diz: o único passo para uma verdadeira adoração. A Bíblia diz que quando aqueles carros de bois estavam carregando a arca, de repente começaram a trepidar, começaram a tropeçar, porque aquela estrada certamente eram emburacadas. Aquela estrada era de difícil acesso, e os bois então começaram a tropeçar e colocando em risco a arca do concerto. Ela estava sendo ameaçada a cair. E havia dois homens ali que estavam responsáveis em fazer aquela escolta, que era Uzá e Aiô. Então Uzá, quando viu aquela arca sendo ameaçada de cair, ele, com a sua melhor da intenção, estendeu a sua mão e tocou na arca para protegê-la. Então a ira de Deus se levantou contra Uzá e o feriu e o matou. Então Davi ficou revoltado com aquilo, ficou chateado com aquilo e teve medo de Deus e perguntou: como então trarei a arca de Deus para mim? Como devo atrair a presença de Deus para mim? Como você deve fazer isso? Como você, adorador por excelência, deve prestar um culto verdadeiro de adoração a Deus? Eu não gosto daquela igreja porque os hinos que tocam lá não me agradam. Mas é a Deus que você tem que agradar, mesmo que não agrade a você.
é a Deus, é conforme Ele quer. E o único passo para isto é fazer tudo conforme a palavra de Deus. Logo depois daquela tragédia, Davi percebeu que havia uma lei, uma ordem de Deus a Moisés antigamente, que somente os levitas deveriam trazer esta arca e carregando em suas próprias varas nos seus ombros, para que não tocassem na arca, porque se tocassem, certamente morreriam. Davi não observou a palavra de Deus, fez tudo conforme os seus olhos, parecia tudo perfeito conforme os olhos humanos, mas não estava conforme a palavra de Deus. Então Davi, quando consultou, percebeu a sua falha. E no capítulo 15, no versículo 2, Davi disse: ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. E no versículo 15 desse capítulo 15, diz: os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, usando as varas que estavam nela, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Só há uma maneira de se prestar um verdadeiro culto a Deus. Só há uma maneira de ser um verdadeiro adorador por excelência. É andar conforme a palavra de Deus. É andar conforme o querer do Senhor. Não faça nada segundo o seu querer, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Pode parecer lindo, pode estar parecendo tudo lindo, mas tem que ser conforme o querer de Deus. Numa festa de aniversário, você não vai levar um presente para o aniversariante que agrade a você mesmo. Você tem que levar um presente que agrade o aniversariante. Muitas das vezes você nem gosta daquele presente, mas o principal é que agrade o aniversariante. Assim é no culto de adoração a Deus. Assim tem que ser o seu louvor de adoração a Deus. Tem que ser conforme o querer dele. Tem que agradar a ele. Tem que ser conforme a palavra dele. Tem que ser conforme a palavra do Senhor. Ei, você é um adorador por excelência se você fizer assim, conforme a palavra de Deus. E Deus aplique em seu coração esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E venha buscar cada vez mais essa presença do Senhor. Deus te abençoe.